Bem, de volta com o Painel Lagoas. Segundo ou terceiro entrevistado, porque hoje temos hoje uma honra, né? Doutor Marcelo Brabo, que queria participar no sistema online. Ele disse, não, presencial, veio aqui honrar. Eu sou sofredor, pastor. Despachando e pedindo, que é a nossa função de advogado. E veio voando, né? Já saiu de casa logo cedo. Mas, vamos lá. Doutor João Shoa, advogado, né? Raiz. E também Marcelo Brabo, aquela banca bem representada na OAB. Doutor João Shoa hoje representa o Partido Novo. Como é essa mistura do advogado à política, e o senhor também é pré-candidato a deputado federal? Como é que fica essa situação? E também representa uma voz ativa do Novo aqui. O Novo, em 2014, eu participei no Marcel Marotel, ainda o Lula era vivo, saudoso Lula. E eu achei muito exigente, uma exigência total. Parecia a perfeição dos partidos. Eu disse, esse partido não vai evoluir muito, não. Realmente, em Alagoas não evoluiu, porque não pode, nenhum partido estava perfeito. E o presidente da época, o representante era o... Amoedo. Amoedo foi de uma forma assim, um cara decente, um cara um empresário, mas foi de uma forma assim que não havia flexibilidade de ideias, de cada região tem uma forma de narrativas, né? E ele, não. E houve assim um afastamento total daquela participação no maior auditório do Marcel Marotel. E eu percebi que o discurso não foi a prática, porque depois o que ele implantou foi contra a atitude dele atual, né? Ele foi contra uma situação, a favor de uma situação que o partido disse que não é. Então, veja, uma coisa meio... Quando você vê torneira muito apertada, tem vazamento. Tem vazamento do Partido Novo para 2026 ou está andando num trilho mais democrático? Veja só, pastor, eu agradeço a oportunidade de estar aqui participando ao lado do eminente colega Marcelo Brabo, um expert no direito eleitoral. E o Partido Novo se diferencia dos demais partidos porque ele procura ser legalista. A questão é essa. Do Amoedo, o Amoedo contrariou as próprias regras do partido, por isso que ele foi defenestrado do partido, exatamente. Né? Aí o senhor perguntou, o advogado com o político. Sim, né? Com a política, né? Com a política, né? Envolvido na política. Eu acredito o seguinte, que todo ser é um ser político, Sim, né? Claro. Todo homem é um ser político. Eu entrei em política, não foi agora, foi em 1984, quando eu entrei na Universidade Federal de Alagoas, quando eu entrei no curso de Engenharia Civil, né? Fiz engenharia e depois fui fazer direito. E lá na universidade é quando você conhece o ninho da política. Então, participei do DCE, de engenharia, tudo daqueles movimentos. E assim fui fazendo minha carreira em política. Sempre gostei, né? Defendo o conservadorismo, né? E me alinhei ao Novo porque ele privilegia justamente isso, o mérito, né? E é um partido de direita. Não é que seja muito apertado, não. Ele procura fazer a diferença do partido para que não contrarie os seus próprios pilares, né? É isso que o Novo faz. Vamos lá, doutor Marcelo, direito eleitoral, aí tem um conhecimento vasto. Como é que você enxerga assim, o Partido Novo e a situação do 2026? Porque a gente percebe uma dificuldade muito grande, STF não está respeitando o Congresso, não está respeitando... Está uma briga realmente feia. Até agora o João Shoa fez assim, né, na cabeça. Como é que você enxerga essa situação? Partido Novo com um discurso interessante, mas estamos vivendo totalmente egos, né? Seja azul, seja vermelho, seja centro, seja direita, seja esquerda. A gente está vivendo um momento assim de se eu sou isso aqui, lá está errado. Aqui está certo, lá está errado. Então,
A gente está vivendo assim, nunca houve uma eleição tão conturbada como agora, de 2026. Como é que o senhor enxerga isso? E o papel do advogado, que é a dificuldade da interpretação, né? Pastor, sobre o Partido Novo, né? É um partido que tem um grande representante nacional, que é o governador Romeu Zema. Eu tive a oportunidade, inclusive, de participar, tempos atrás, de alguns eventos com o próprio governador Zema. Conheço muito o marqueteiro dele e ele fez, inclusive, umas apresentações aqui em Alagoas para um pré-candidato, tempos atrás, e é um conceito diferente, a forma do pensar é diferente. Além disso, a gente tem cogitações aí na imprensa, não sei se verdadeiras ou não, que pode ter uma grande aquisição, o Partido Novo, para a próxima eleição, que é do Dr. Alfredo Gaspar de Mendonça. Ele parece que já se pronunciou, né? Que é candidato oficial. Como é que fica essa situação? Estamos conversando, né? E vai para o Novo, é? Tudo indica, né? Tudo indica que o deputado federal Alfredo Gaspar venha para o Novo. Né? Segura aí. Doutor Marcelo, como é que o senhor enxerga essa situação? Porque vai embolar o tabuleiro, é uma né? situação que, partidariamente, você tem uma grande possibilidade de ter o crescimento partidário aqui em Alagoas. Até porque, indo para o Novo, em se concretizando, vai ser uma candidatura majoritária, de Senado, que é considerado como candidatura majoritária. Quanto ao cenário nacional, eu acho que todos os atores os existentes de poder judiciário, poder executivo, poder legislativo, Ministério Público, têm que ler com bastante acuidade o artigo 2 da Constituição Federal, que os poderes são independentes e harmônicos entre si. Isso no papel, porque não está acontecendo isso na realidade, né? Mas no Brasil. Cada poder, pastor, tem que se impor, tem que fazer a sua parte. Eu acho que, por exemplo, quanto ao judiciário, a gente já começou, mesmo que embrionariamente, a ter algumas modificações. A ministra Carmen Lúcia, na abertura do ano judiciário, na segunda-feira, no TSE, não colocou um código de ética e de postura da magistratura eleitoral, mas colocou algumas balizas que todos os judicantes da área eleitoral vão ter que seguir. E ela é relatora, no âmbito do Supremo, do Código de Condutas. A gente espera que o Judiciário também venha fazer algumas reflexões e fazer a sua parte. Mas o protagonismo aqui, o Judiciário não pode ser protagonista. O Judiciário, na verdade, tem que cuidar da sua função social, que é justamente dirimir os conflitos. Mas os conflitos que lhes são submetidos. Eu acho que a gente precisa repensar o nosso sistema. E no âmbito partidário, voltando anteriormente, eu acho que a gente precisa de uma reforma política, eleitoral e partidária séria e aprofundada. Eu sou, inclusive, defensor de que a gente possa ter um legislador exclusivo. Eu acho que, quanto às situações partidárias, nós precisamos ter uma melhor identidade partidária. A gente tem partido que tem uma identificação de direita, outro que tem uma identificação de esquerda. Tem partido que ninguém sabe nem a identificação. Eu não sou contra a pluralidade partidária, mas eu sou a favor do fortalecimento dos partidos, até para que a gente possa ter uma maior participação. E a gente evite, não é o caso do Novo, mas a gente tem vários partidos de aluguéis. E esse partido de aluguéis... Um minutinho só, como é? Isso é uma crítica? Não é uma crítica não, é uma constatação. Partidos de aluguéis? Em números. Será que o Novo pode ser uma vítima dessa situação? Olha, eu não acredito que o Novo é muito bem definido. Eu estou provocando para ele. A gente lê o Estatuto do Novo, eu já tive a oportunidade de ler. Ele tem uma definição muito clara, direita. Não é aquele partido que você não sabe para onde vai. As pessoas que entram, você tem uma definição muito clara de como se conduz. Você tem um representante nacional, que é um cara não apenas bem intencionado, mas um cara bem definido e que ajuda na definição partidária. Essa ajuda, aí vou entrar no mérito. O Novo sempre defendeu a questão de ser contrário ao fundo partidário. Mas esse ano, 2026, é a favor do fundo partidário. Eu quero sua observação no que ele vai falar e a sua interpretação. Porque, veja, passou muito tempo Novo sem aceitar o fundo partidário. Mas para as eleições de 2026, vai aceitar. Doutor João Shoa. Programa Painel Alagoas. É por isso que, primeiramente, Deus, né? O Painel Alagoas é diferente, porque aqui a gente fala o que a sociedade... Eu falo o que eu ouço, né? Eu falo o que eu percebo. Às vezes, você quer conhecer a cidade, né? Paulo Maluf dizia, né? Entra num táxi e o taxista vai dizer tudo o que acontece na cidade, né? Porque esse tempo todinho sempre foi contra o fundo partidário, que aqui para nós é muito dinheiro,
né, do modo geral, Certo. né? E de repente o Novo, que era contra, batia contra. Qual a possibilidade do Novo amanhã mudar e ser um partido também de aluguel? O senhor lembra bem que quando eu comecei, eu disse que o Novo é legalista, não é isso? Então, houve uma reformulação no Estatuto, né, que não admitia o uso da verba eleitoral, né, do fundo eleitoral. Então, por isso que hoje o Novo vai fazer uso da verba. É justamente por isso, pelo pilar da legalidade, né? Que antes ele defendia essa causa porque estava no Estatuto, ele não podia contrariar. E hoje, como houve essa reformulação do Com a Estatuto... saída do Sim, com do Zé, a saída do Amoedo. Amoedo. Porque, inclusive... A visão era dele, né? Era dele, que ele não admitia a reeleição. Então, o partido tinha dono, né? Então era ele. Ele era o dono do partido. Na verdade, o que ele ele achava pensava, que era o dono. Tanto é que ele não teve poder e foi expulso do partido. Através de um processo, né, legal, ele teve a oportunidade de ampla defesa do contraditório e foi expulso do partido. Então, esse ano, 2026, o Novo no Brasil, todas as federações... fazer uso da verba eleitoral, do fundo eleitoral. Segura aí. Essa agora eu vou jogar para o mestre. E aí, essa bola aí? Um dia contra, não, muitos anos, e agora a favor. Mas Pode ser amanhã, vai chegar a sua vez. Pode ser amanhã um outro partido que... Porque o estatuto de um partido, a maioria são alguns detalhes diferentes, algumas cláusulas, mas no estatuto é uma coisa, na prática é outra, porque a gente convive com pessoas. Você não vai garantir. O senhor garante a sua integridade. O senhor garante a sua integridade. Mas quem está adentrando no Novo, por mais que tenha uma triagem, ele pode ser fácil a ser conduzido ao erro. O erro, vocês já entenderam. Então, o dinheiro, ele é meio perigoso quando se fala lá na frente, prestação de contas. Vamos lá. Como é que o senhor enxerga um partido que era contra e agora é a favor para 2026 do fundo partidário? Pastor, eu acredito que não existe nem idiosincrasia, nem existe contradição contra isso. Até porque... Meu papel é provocar. No meu modo de ver, é aquela situação. Se você é um partido político, você tem que aderir às normas. E as normas hoje é do fundo partidário. Existia antigamente o financiamento privado de campanha. E querendo ou não, a gente se pergunta, se não aceitava a verba partidária, como é que tocava as suas atividades? Alguém financiava, você não toca sem dinheiro. Então, na verdade, o financiamento era privado. Quando, na verdade, hoje existe uma vedação do financiamento privado. Eu acho que, seja qual for o partido, ele tem que se adequar às normas. Eu acho que o Novo nada mais fez do que entrar realmente no cenário, aderindo às normas e colocando o seu rosto, a sua postura para disputar os cargos. O que é natural, fazer a ocupação de espaço. Eu não vejo isso como uma contradição. E mais além, eu acho que a gente tem que, até quanto ao financiamento de campanha, a gente poder repensar. Eu era contra o financiamento privado de campanha. Inclusive, aderir à ideia do financiamento público. Eu acho que o financiamento público, no nosso sistema como está, ele terminou sendo desvirtuado. E tem algumas situações que a gente precisa parametrizar. E talvez a gente precise evoluir. E quem tem ideia fixa, como todo mundo diz, é burro. Aliás, é doido, e a gente não pode ter ideia fixa. Talvez a gente precise mais cedo ou mais tarde chegar a um sistema americano, das empresas, das pessoas físicas poderem doar, aquele eventual candidato recebe, ele pode inclusive fazer uma escolha na sua administração daquela pessoa física, daquela pessoa jurídica, desde que ela tenha preço e qualidade. E não é difícil você parametrizar quanto a preço e qualidade e prestação de serviço. Doutor João Shoa, defenda aí a sua bandeira. É justamente primeiro isso. ano que o Partido Novo vai partir para o uso fundo partidário. Do fundo há uma preocupação eleitoral. interna. Há uma preocupação interna, porque de uma forma, cada pessoa é um CPF diferente, né? Veja só, pastor. Para o senhor hoje disser que quer se filiar ao Novo, o senhor não assina só uma ficha de filiação. No Novo. No Novo, não. É diferente. Olha que eu já tive filiado em outros partidos.
No Novo, o senhor tem que fazer uma jornada, chama jornada, esse ano é a jornada 2026, tá? E nessa jornada, o senhor vai preencher um questionário. E lá, o Diretório Nacional vai avaliar se, dependendo das suas respostas, se o senhor se adequa às ideologias e aos pilares do Novo. Não basta chegar Sou e dizer, candidato. quero me filiar. Não é nem ser candidato, é se filiar. Para isso, o senhor tem que fazer essa jornada, né, ver se preenche os requisitos e, então, o partido vai avaliar se aprova ou não. O procedimento é esse. Tem candidato para federal? Já tem uma chapa fechada? Estamos compondo essa chapa. Né? Eu participo da articulação do partido, né? Junto com o presidente e demais membros. Aqui o presidente André Farias. Presidente André Farias, que tem conduzido esse partido com muita eficiência, né? De ressaltar a brilhante atuação dele aqui no estado de Alagoas. Foi ele o responsável por essa vinda do deputado Alfredo Gaspar. Já bateu o martelo? Estamos conversando, porque existe aquela questão, o doutor Marcelo, que é especialista em direito eleitoral, que existe aquela questão da janela, né? Então, tudo isso são conversas que vão evoluindo. Na política não se define nada da noite para o dia. Tudo é conversado, né, para se construir. Parece que é União Brasil. Rapaz, União Brasil. Muita gente está saindo da União Brasil, né? Está vendo assim, sei lá. Vamos lá. Nas suas considerações finais, como é que o senhor enxerga essa eleição de 2026? Um novo já formando uma chapa. Um partido que não tinha expressão aqui em Alagoas. Por ser muito rígido, ninguém queria o novo. Pastor, a gente vai ter ainda uma perspectiva um pouco mais à frente, né? Sim. Até porque existe o prazo de desincompatibilização e a gente não pode perder de vista, até porque, por exemplo, nós temos 2 pré-candidatos ao cargo de governador que estão hoje incompatíveis, que é o caso do ministro Renan Filho e como também do prefeito JHC. A gente tem que saber se os 2 vão descompatibilizar das suas respectivas funções. Abril, né? Qual é a data mesmo? Dia 4 de abril. A eleição dia 4 Promete, de outubro. Né? Promete, então, né? A gente não tem como ver esse cenário. A mesma coisa quanto a filiação. É claro que quando se inclusive tem a figura da janela partidária, que ela se abre aí os 30 dias antes desta data. Então a gente tem que aguardar um pouco para poder ver como é que fica. A gente tem que aguardar um pouco também para poder ver o cenário. A política, ela é muito dinâmica. E existe uma frase que eu nunca vou perder de vista, que eu vi ainda muito novo, que é do saudoso Tancredo Neves, que em política você não pode ser tão amigo a ponto de não estar em palanque separado, nem inimigo a ponto de não estar junto. Então, sempre há essa possibilidade da política ter esta migração, ter essa formatação de maneira diferente. Então, a gente tem que aguardar um pouco o cenário. O que a gente espera é que tenha disputa. Eu acho que isso é bom para os democrático, políticos. É democrático, é bom para a classe política como todo mundo vai ter valor. Como é importante para a sociedade você poder ouvir o seu futuro representante, você poder debater, você poder ter um compromisso público em algumas situações. Isso é muito importante. Quando você tem uma chapa única, quando você tem um candidato de WO, isso é muito ruim para a democracia. Até porque eu vi também muito novo que se você não tiver a situação futura, e isso acontece muito na reeleição, por exemplo, se você não tivesse reeleição, alguns são contra ao argumento de que se você não vai ter a perspectiva de se reeleger, você não tem compromisso para com ninguém, nem para consigo mesmo. Quando você tem uma ascensão e uma aspiração futura, você fica na obrigação de pelo menos tentar desempenhar aquele papel, fazer aquela função e dar aquela satisfação popular, que é não apenas com projetos, mas com realizações. 2034, né? Começa a acontecer essa situação da reeleição. Não a reeleição. Se saiu o Código Eleitoral. O Código Eleitoral foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, mas ainda não houve deliberação. E mais além, se houver deliberação, não sei se vai ter sanção do presidente da República. Infelizmente... Política no Brasil é complicada. É dinâmica. Por isso que e hoje já está tendo um sentimento. Quando eu falava no âmbito da Bradep,
sobre a possibilidade de legislador exclusivo, todo mundo me achava totalmente utópico. Hoje as pessoas já aceitam. Da mesma forma que a gente tem que reformular a justiça eleitoral. Não é justo, nem incrível que a gente viva sob o manto da insegurança jurídica. A cada 2 anos você tem uma mudança cíclica daquelas pessoas que lá se encontram. Mudou as pessoas, muda o ponto de vista, muda os entendimentos. E às vezes o que está sendo desenvolvido, com tanta dificuldade, começa do zero. Do zero. E querendo ou não, é aquilo. Cada presidente que senta na cadeira de um TRE ou de um TSE quer dar a sua roupagem própria. E às vezes você não pega aquele bastão naquele momento ali, dá continuidade não, você zera tudo para começar um novo caminho. Isso prejudica a dinâmica. Total. Nas suas considerações finais, uma participação muito especial aqui de Marcelo Bravo, direito eleitoral, ele é mestre. É o mestre, né? Tem que ter todo o respeito com ele. E eu tenho grande admiração pelo trabalho, que não é de hoje. Né? A questão, para suas considerações finais, por exemplo, nunca se um debate tão intenso sobre Senado em Alagoas, até no âmbito estadual, viu? Poderemos ter grandes surpresas, naquela urninha chamada surpresa. E no âmbito federal, tem muitos que estão aí, talvez não votem. Por quê? Não é o dinheiro. Se fosse a força do dinheiro, João Lira ganhava, o saudoso João Lira ganhava todas. É a questão que o povo está... Essa revolta popular, há uma revolta popular. Você não está vendo o povo aqui em Alagoas nas ruas, mas a manifestação será na urna. E nas mídias sociais, né, pastor? Nós vemos a manifestação verdadeira, porque a televisão, ela apenas joga o que elas querem. Nas mídias sociais, não. Há interação direta do eleitor com as questões que são colocadas. Então, veja só, hoje, nessa campanha de 2026, nós temos que prestar bem atenção sobre o futuro que nós vamos querer para o nosso país. Se fala muito da importância da eleição para o Senado, não é? Por essa questão de algumas interferências do Poder Judiciário no Legislativo. Mas é também importante nós abrirmos um debate com relação ao voto impresso, né? Para que não fiquem dúvidas sobre eleições que foram conduzidas de tal forma que levantou a nação, como foram as eleições de 2022, que o povo foi para a rua questionar uma votação, que um candidato que enchia as ruas e avenidas desse país foi derrotado, enquanto que o eleito, hoje, não consegue encher um ônibus de eleitores. Então, é preciso isso, que a sociedade debata sobre a necessidade do voto impresso auditável, né? E sobre aquela questão que o senhor bem colocou, disse que o Partido Novo é um partido sem expressão. É verdade, ele é um partido pequeno, mas é o partido que tem os melhores políticos desse país. A exemplo do governador de Minas, que está no ranking, no primeiro lugar, do melhor administrador, do deputado Marcel Van Hatten, do senador Eduardo Girão. Então, assim, são políticos que têm, verdadeiramente, o Partido Novo tem uma bancada muito pequena, mas são os melhores políticos que esse país tem. Eu quero agradecer a participação, essa entrevista bem dinâmica e esclarecedora, né? Eu acho ao advogado atuante, Raiz Marcelo Bravo, foi muito feliz. Existe algo para se resolver internamente, que são a questão dos poderes se respeitarem. A Constituição está sendo rasgada sutilmente. Eu não vejo assim o cumprimento legal da Constituição, real. Está cedo não, já foi, pastor. Isso é eufemismo. Eu estou sendo educado, né? Como é, Marcelo? Por que, Marcelo, o senhor riu agora? Por quê? Pela divergência de ideias, né? Que isso aqui é salutar na nossa democracia, né? A gente tem sempre um ponto e um contraponto, né? Se a verdade for absoluta, pastor, tenha certeza que todos erram, não apenas um erra. Painel Alagoas, o painel de informações. Aqui a avaliação quem faz é você.